saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra as nossas Bíblias. Graças a Deus. O livro de Luís. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro 24. Perdão, Josué 24. Josué. Luís não tem, né? Graças a Deus. Todos encontraram Josué 24? Vamos ler esse versículo 15. Versículo muito bonito, muito explanado, né, irmãos? Pelos pregadores, por toda a igreja, né? Uma palavra de ânimo, de encorajamento, né? De certeza da parte de Deus, das promessas de Deus para o seu povo. Graças a Deus. E como a gente, nosso pastor, como ele disse, que ele é contador de história, né? E eu sempre digo para os irmãos, eu conto o testemunho de Jesus, né, irmão? E particularmente, eu e você já somos um testemunho de Deus, né? Que Jesus tem feito em nossas vidas. Eu vou ler o versículo 15, depois eu repito para toda a igreja, tá, meus irmãos? Versículo 15 do capítulo 24 de Josué diz assim: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, quando estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, ou a minha família, serviremos ao Senhor. Vamos ler todos nós? Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses quem serviram os vossos pais, quando estavam no rio, ou deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha serviremos ao Senhor. Graças a Deus. Podeis assentar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu não vou ter muito que falar, mas em poucas palavras quero ser muito objetivo no que Deus colocou no meu coração. E eu fui colocando aqui no papel, porque como os irmãos sabem, eu sou uma pessoa que pago com muita consequência muito grande pela minha desobediência a Deus, me atrás, mas pela misericórdia de Deus, é uma promessa de Deus na minha vida, eu estou aqui. E muitos dos que não tiveram promessa, não alcançaram, né? Não pôde estar aqui onde eu estou. Então, por isso, irmãos, às vezes há momentos que dá vontade da gente rejeitar. Tem pessoas que, né, têm ali uma oratória tão boa, né, tem um conhecimento tão profundo, que eu acho muito maravilhoso, né, entre nós, os nossos irmãos, a mocidade, das senhoras. Tem pessoas aqui que podem ir para qualquer evento, qualquer festividade, né, que expressa muito bem, né, irmão? Mas cada um tem os seus lugares. E se Deus me concedeu hoje, né? A pastora a Liane, quando eu fui lá, ela disse: eu ia te ligar, mas você veio aqui, eu podia não ter vindo, né? Graças a Deus, né, irmãos? Mas aqui estamos para contar um pouco desse testemunho de Deus, das promessas de Deus. Antes que eu entre aqui um pouco na palavra, eu quero contar um testemunho bem rápido. Ontem eu conversei com o meu pastor. Eu tenho alguns dias que eu venho a emoção. E eu senti que trocar um portão lá em casa, né? A minha esposa vem muito, acho que uns 4 anos, brigando, falando comigo que quer uma mesa, queria não sei o que, né? Quer melhorar, botar uma mesa melhor lá em casa. Eu digo: você é caro demais, né? Não esperava Deus trabalhar, né? E na época que a gente pesquisou a mesa estava custando 5.500.
Né? Até que a gente podia comprar, mas se apertava por outro lado, né? E aí eu sei que esses dias eu me senti, irmãos, trocar no portão lá em casa. E aí eu vou orar a Deus. E comecei a orar a Deus para trocar aquele portão, aquele motor, se Deus me concedesse a oportunidade. E aí eu já pensei logo, se eu deixar eu comprar, eu vou pegar o que eu tenho e vou vender, né? E aí já tinha um prejuízo, a metade do prejuízo do outro, ou quase tudo, né? Porque eu achei um que eu quero, o valor de R$641 na internet completo, né? No Mercado Livre. O que eu comprei aqui foi mais ou menos quase esse valor. E quando eu estava orando, orei a primeira vez, e aí Deus me fez eu lembrar do meu vizinho ao lado. Esse vizinho, esse culto que nós temos feito lá, irmãos, tinha um efeito tão grande. Vocês irmãos não sabem, todo domingo eles estão indo para a igreja. Eram as pessoas que não gostavam, a minha vizinha citou só para minha esposa, que tinha raiva quando eu falava. Eu digo, irmão, vamos trabalhar, vamos orar, né? Mas Deus abriu o coração deles, estão indo para a igreja, irmão. Né? E aí eu comecei a orar, e aí Deus não é para vender, é dar para o vizinho. Fez igual eu fiz com o Jonathan, né? Eu não vou esperar Jesus vai eu chorar de novo, né? E aí eu orei a primeira vez, aí a segunda vez novamente. Mas eu tenho muito medo da emoção. Aí eu conversei ontem com o meu pastor, antes de ontem, né? Eu falei, pastor, Deus não voltar meu motor. Eu vou comprar outro. E aí quando foi de ontem para ontem, eu levantei de madrugada e disse, eu me confio. Né? E aí Deus falou em voz alta comigo dentro de casa, dá um motor para ele. E aí eu vim aqui, tivemos por aí, fizemos na visita, e quando eu voltei na visita, a primeira pessoa que eu acho lá fora é ele, em pé, escorado no carro. Aí eu disse, irmão, deixa eu falar para você, você crê que Jesus mandou te dar um motor, um portão? Ele disse, eu creio, porque eu estava ontem aqui dentro de casa, andando, e pensei, pedindo a Deus, como que eu faria para conseguir um motor? Aí eu digo, então você se prepara, porque o meu novo motor está chegando, e esse motor que eu quero não é rápido, né? Porque às vezes eu saio rápido, eu tenho que olhar para trás e ver se o portão fechou. E eu digo, Deus mandou, eu falei logo direto, né? Deus mandou te dar esse portão. Eu não sei o que Deus quer fazer. Ainda falei assim para ele. E aí, sempre que certo, ele já organizou a fiação, a mesa do motor e tudo. Aí quando foi hoje, nós estávamos lá em casa deitados, não estou sentado lá na mesa, meditando na palavra de Deus. E como eu digo para os irmãos, tem que meditar 2 horas para falar 20 minutos, né? E aí quando eu estou lá, o filho da minha esposa chegou e disse, olha mãe, o rapaz da marcenaria mandou avisar para a senhora que aquela mesa que valia na época 5.500, ele se deixa para a senhora por 4.000 em parcela de várias vezes para a senhora. E aí a gente fechou, né? Esperando só fazer os bancos para ele levar a mesa. Deus trabalhou, irmãos? Então na época era 5.500 e ele fez por 4.000, 1.500, então dá de eu comprar quase 3 motores, não é? É Deus, né, irmão, que trabalha? Então é por isso que eu digo, irmão, quando Deus manda você dar, tá. Agora não vem que negócio de falar para mim que Deus falou, que é para me dar alguma coisa. Deus tem que falar com o dono do objeto. Porque senão é mentira, irmão. É? Porque senão daqui a pouco vai sair tomando tudo que eu tenho que correr dos outros, nada de Deus nos abençoar. Então, irmão, estou falando também de uma vontade para que Deus, né, edifique cada dia a nossa fé. E quando Deus quer abençoar, não tem desse negócio não. Né? Aí você, teve um irmão que congregou mais nós. Deus mandou foi pintar um carro na irmã que tinha aqui, porque ela bateu um lado. E ela foi e ele disse, endureceu o coração, não pintou o carro. Deus tinha arrumando um carro para ir pagar a prestação. Por ele não pintou, a irmã que congregava na bicicleta mandou pintar e Deus deu o carro para ela. Eu sou testemunha disso, irmão, aqui na igreja. Né? Deus quer dar as coisas, não vem nada de graça, não, irmão. Tem que pagar um preço, alguma coisa Deus faz com nós. Né? Então, irmãos, graças a Deus, eu estou muito feliz a Deus, né? Vou trabalhar para pagar, mas se Deus mandou comprar, porque vai ter um jeito de pagar, né, irmão? E estamos aí. Então, meus irmãos, nós lemos aqui um versículo da palavra de Deus, e eu gosto muito desse versículo e da história desse homem, porque todos nós conhecemos a história desse homem aqui chamado Josué. Quando nós lemos em Êxodo 17, por aí, esse homem vem iluminando nós de ricas lições, né, principalmente quando se fala a parte de obreiro, e para toda a igreja. Nós sabemos que esse homem, ele serviu Moisés durante 40 anos. E aonde você vai passar nas passagens bíblicas, ele sempre foi um auxiliar fiel de Moisés. Aonde Moisés direcionava ele, ali ele não questionava. Ali estava Josué.
A Bíblia diz que chega a chegar um momento que, quando estava ali uma luta com os Amaleques, né? Dois homens subiram ali para auxiliar Moisés, Arão e Ur, né? E colocaram ali uma pedra, Moisés já cansado, Moisés sentou, e eles seguraram os braços de Moisés. Quando Moisés estava, a Bíblia diz que quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Deus prevalecia, não é isso? Mas quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. E aquele povo ali, aqueles dois homens, segurando ali a mão de Moisés, e Josué foi para a guerra, foi lutar, e ele venceu aquela guerra. Mas a Bíblia diz que agora se passa aí em torno de 40 anos. A Bíblia diz que Moisés morre. E quando Moisés morre ali, o homem escolhido por Deus para levar aquele povo à terra prometida, à terra de Canaã, foi Josué. Não foi outro, mas foi ele. Por ele estar sendo um auxiliar fiel de Moisés. E Deus ali estava treinando, trabalhando com ele. Aí a Bíblia diz que ele ali, depois que Moisés morre, ele atravessa Canaã e leva aquele povo, atravessa o Jordão, melhor dizendo, e leva aquele povo a Canaã. Mas ali a Bíblia diz que já está ali na segunda geração. Porque a primeira, o povo, a primeira geração, nenhum ficou vivo, com exceção a Caleb e Josué. Todos os outros tinham morrido. Mas aqui agora estava uma nova geração que estava ali na terra de Canaã. E é engraçado que, se nós formos ver, eles tinham 25 anos que tinham tomado posse da terra prometida. 25 anos gozando da fidelidade com Deus. 25 anos sendo fiel a Deus. Mas a Bíblia diz que ainda agora, desses 25 anos, esse povo, essa nova geração, começa a deixar a fidelidade a Deus. Ele já começa a deixar de servir a Deus de todo o coração. Ele já começa a abandonar a Deus e começa a servir ao Deus que seus antepassados serviram. Agora foi obrigado a Josué fazer ali uma reunião, chamar a eles todos e pedir a eles que escolhessem a quem se vai. Se estivesse achando mal servir a Deus, que servisse os deuses dos seus antepassados. Porque às vezes, meus irmãos, tem coisas que para nós servirmos a Deus parece que é ruim para nós. Mas não. Mesmo que às vezes tem coisas que nós parece que não estamos achando bom, mas é o melhor de Deus para o seu povo. É o melhor de Deus que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que manda ele escolher. Por que ele tinha autoridade para falar isso? Porque ele mesmo vai dizer no final do versículo. Porque ele poderia, ele não disse, mas ele poderia, e ele demonstrava, porque ele e a sua casa, ou a sua família, tinha escolhido servir a quem? Ao Senhor. Ele tinha capacidade para falar aquilo. Ele tinha autoridade, porque ele dava um bom testemunho. Ele não abandonou a Deus. Ele não deixou de ser fiel a Deus a momento algum. Mesmo depois que eles receberam, depois de eles estar dentro da terra prometida, ele permaneceu fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Agora eu imagine nós, a dor que ele passava, a tristeza que ele passava, porque ele conduziu aquele povo, ensinou aquele povo a amar a presença de Deus, e agora aquele povo começa a adorar a ídolos de pedra, de prata, porque ele mesmo disse: tirar e jogar fora, ou seja, eram ídolos que poderiam ser jogados fora, que poderiam ser quebrados, porque eles não serviam, porque o único que nós devemos adorar é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! 25 anos, irmão, de prazer com Deus. Isso serve de um alerta para mim e para você. Os tempos vão se passando, muitas promessas de Deus vão se cumprindo na nossa vida, e nós começamos a relaxar, nós começamos a servir a outros deuses. Quantas pessoas não já passou entre nós, quantas pessoas já me disciplinou na presença de Deus, e hoje estão adorando a outros deuses, não permanecem mais fiel ao Deus que nos tirou da terra do Egito, ao Deus que nos tirou do lamaçal, ao Deus que nos tirou do pecado. Ele manda o povo escolher, porque ele sabia muito bem que Deus criou o homem e deu o homem o livre-arbítrio de fazer escolha, de tomar decisões. Nós temos as nossas escolhas, isso é dado por Deus. Agora, uma das coisas que nós temos que ser sábios em nossas decisões, ser sábios na
ou a cor do seu cabelo. Não foi você. Quem escolheu a cor da sua pele? Não foi eu e você. Quem escolheu o nosso nome? Não foi eu e você. Foi nossos pais que escolheram por nós. Nesta área nós não temos, mas que coisa que nós temos? A nossa capacidade de fazer escolha. Hoje eu posso fazer escolha, escolher onde eu quero trabalhar. Por mais que aquilo não seja bom. Mas eu não vou morrer por isso. Hoje eu posso escolher a cidade que eu quiser morar. Por mais que eu sofra. Mas nós não vamos morrer por isso. Possamos escolher. As pessoas escolhem com quem quer casar. Por mais que sofra com isso por resto da vida. Quem casou, acabou, né? Mas você não vai morrer por isso. Só que aqui a Bíblia diz que a melhor escolha que nós devemos fazer é servir ao nosso Senhor. A escolha mais sábia que o homem e a mulher faz é servir a Deus. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão. A melhor escolha, meus irmãos, a escolha mais sábia que nós fazemos é esta: servir ao nosso Deus. E não só nós, mas junto com a nossa família. Mas talvez tenha alguém aqui dentro, porque aqui nós temos testemunho. Temos o pastor Manel, o pastor Vandeval, os demais irmãos, irmão Marlon, que serve a Deus, ele e a sua casa. Isso é maravilhoso, irmão. Não teve que bater dor de cabeça como a minha mãe teve comigo. Como outros irmãos vinham que dor de cabeça, isso é privilégio. E cada dia agradecer a Deus por isso. Porque só quem sabe um filho na droga, quem sabe que tem uma filha na prostituição, que é crente, ele sabe o vexame, a vergonha, a dor que ele passa. Mas talvez, meus irmãos, eu tenho meu filho, eu tenho a minha filha, mas a Bíblia tem algo para nós, meus irmãos, para edificar a nossa fé. Atos 16, 31, Paulo diz àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ah, meu filho está na droga, a Bíblia diz: crê, será salvo tu e a tua casa. A minha filha está na prostituição, a Bíblia diz: crê, que será salvo tu e a tua casa. Ah, mas a minha filha já está que nem a samaritana. Ela tem 5 maridos, vai para 6 e o que ainda tem vai ter. Mas Deus, se crê, Deus vai salvar. Porque para quem crê, nada é impossível. O meu filho tem 20 anos na droga, mas se você crê, não é impossível, porque Deus vai salvar, porque não é eu, não é você quem salva, é o Deus que nos salvou, é o Deus que salva o nosso filho, a nossa filha, nossos netos, nosso pai e nossa mãe. Só basta nós crer. Quem crê que Deus vai salvar? Só basta crer, irmão. O problema hoje é que às vezes nós não cremos. Eu estava vendo uma diferença, talvez os irmãos não podem não concordar, depois estudo também um pouco, e possa me ensinar um pouco mais. A diferença de acreditar e crer. Até parece ser iguais às mesmas coisas. Mas alguns historiadores não querem acreditar, é um voto que ele faz no período de tempo. Agora, quem crê não é um voto que ele faz por todo o tempo, independente da circunstância. Independente se seu filho anda na porta da igreja, se já foi crente, se é desviado, se usa droga, se mata, se rouba, mas ele crê que Jesus Cristo vai salvar, porque é um voto que ele tem por todo o tempo no Deus que fez os céus e a terra. Parece iguais as palavras, mas são bem diferentes. Você passeia a Bíblia, você vai ver Deus falando se crê. Você vai ver Jesus dizendo se crê. Você vai ver Paulo dizendo se crê. Ele diz crê. Quando nós cremos, as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Porque o Deus que me salvou. Eu tenho a minha filha, esteve por aqui, alguns irmãos conhecem, está lá no Pará, já está com o segundo marido, está com o segundo filho. Mas quando eu oro por ela, eu vejo ela pregando. Por quê? Porque eu creio. O motivo é esse. Eu creio no Deus que fez os céus e a terra, o Deus que me tirou da droga, o Deus que me tirou do engano, o Deus que me tirou da criminalidade, o Deus que me salvou, o Deus que meu pai e minha mãe oravam por mim, é o mesmo Deus que me salvou. E eu oro pela minha filha, pelo meu filho, pela minha filha. Continue crendo neste Deus. O problema hoje, meus irmãos, que também não é fácil, nós queremos animar quem está sofrendo.
garantia. Já foi falado aqui das promessas. Se nós lermos de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, você não vai ver que Deus falhou em nenhum momento e nem deixou de cumprir as suas promessas. Você vai ver que as pessoas que falharam deixaram de acreditar nas promessas de Deus e por isso não se cumpriram. Mas você que está aqui dentro, chorando, gemendo, eu tenho certeza que você crê que Deus vai mudar a sua história. Você está crendo que Deus vai mudar a história da sua família. Você está crendo que Deus vai mudar a história do seu vizinho. Porque por mais aqueles que têm a sua família na igreja, eles também sentem, eles compadecem por o seu vizinho, o seu amigo, que está vivendo uma vida dissoluta. E todos nós sabemos que Jesus está voltando. Mateus diz que ele já está às portas. Quem está próximo de uma porta? Ele está próximo a pegar uma maçoneta e abrir uma porta. Se você ler Mateus 24, ele diz que um juiz já está à porta. Está dizendo que Jesus está para vir buscar o seu povo. Então é por isso, meus irmãos, é tempo de nós continuar crendo, orar mais pela nossa família, orar mais pelos nossos irmãos, os nossos amigos que estão padecendo ao nosso lado, escravizados, meus irmãos. E não sai de orar. É uma coisa que até comigo, eu peço muito a Deus, me dá mais a oportunidade de andar o meu povo, pregar para a nossa família. Porque não é fácil. Não é fácil pregar para a família. Mas se você não tem o alcance de alguém na sua família, ore para que Deus envie alguém lá e pregue, ele crê no Evangelho e será salvo. Porque não há mais tempo, meus irmãos. Não há mais tempo. E nós estamos vivendo como se os tempos vão se custar tanto. Como o nosso pastor disse, o que nós aceitou Jesus? Ontem nós estivemos aqui, ontem na visita, hoje está mais perto da volta de Jesus. E amanhã há mais tempo de nós se preocupar mais com a nossa família, com os nossos filhos, nossos netos. Eu vou contar para os irmãos aqui, a minha mãe, eu pedi oração na igreja, que foi muito bem atendida por Deus. A minha mãe estava aqui nesse povo. Uma hora ela estava aqui em Santa Rosa, tem festa demais. Pensa num lugar que eu vou falar aqui. Uma hora minha mãe estava na igreja, andando para lá e para cá. Quando chegava os meses do verão, que é as festas, minha mãe lá sacudindo os esqueletos na festa. Acabava a festa, mãe, igreja de novo. Voltava a festa, mãe, festa de novo. E eu preocupado, meu Deus. Fui 2 viagens lá em Santa Rosa. A última ela disse para mim, meu filho, deixa de ser besta. Eu falei, mãe, Deus é real, a salvação é real. A senhora tem uma alma preciosa para Deus. Se firma nos pés do Senhor. E aí eu vim triste com aquela palavra. Cheguei aqui, eu pedi aos irmãos, vamos orar pela minha mãe. Ajuda. A minha mãe é muito idosa, a minha mãe não consegue firmar na presença de Deus. Deus vai e permite um câncer. Sofreu mais de ano com aquele câncer. Andou pelo Maranhão, teve 3 meses na HGP em Palmas, eu ainda fui lá visitar. Aí a última visita que eu fui, ela estava em Santa Rosa. Quem que Deus preparou para cuidar dela? Uma enfermeira crente. O que aconteceu? Morreu crente na presença de Deus. Porque eu creio na promessa de Deus. Eu creio que Deus me salvou, Ele salva a minha família. Pode beber, pode adorar qualquer ídolo, pode fazer o que quiser, mas Deus é maior para fazer qualquer coisa, meu irmão. Deus é maior, irmão. Às vezes tem gente que vai ser salvo e nunca pisou dentro da igreja. Não vai ter galardão, mas já tem a salvação. O ladrão da cruz. Não teve galardão, mas teve a salvação. E assim tem muita gente. Eu ganhei um aqui no hospital, muito amigo do meu pai, nunca andou na igreja. Pense no homem idólatra também, porque na atividade é outro lugarzinho. Ali quem pastoreia ali, os irmãos que é de lá sabem, eu nasci ali. Ali é difícil. Centro de macumba, como o que é grande, nem ganha. Irmão. Aí certa vez eu estou lá em casa orando e lendo a Bíblia, e Deus disse que não era só para mim, eu tinha que sair. Eu digo, para onde Jesus? Saiu que nem Abraão. Eu vou te mostrarei. Aí Deus mandou para o hospital, eu falei, o que lá no hospital? Porque não tem, sempre a gente vai, não tem uma visita na casa, a gente sabe que tem alguém que conhece, né? E
E eu saí com a bicicleta que vendou. Eu falei, vamos lá. Cheguei lá, que era um pé de árvore e entrei. Entro dentro de uma primeira sala, nada. Entro na segunda, tinha um homem que morava depois de Porangatu, e muito longe, 60 quilômetros. Ele disse que chegou lá e foi trocar um pneu de uma carroça, da carretinha, e um macaco caiu e pegou só as duas cabeças do dedo. E eu preguei para aquele homem e falei para ele do amor de Jesus. Ele falou, irmão, onde eu moro é muito longe, não tem como eu servir a Deus, ninguém lá pode ir lá. Eu falei, irmão, a Bíblia diz que Deus é Deus de longe, Deus de perto. Ele disse, irmão, se é. Ele disse, então assim, sendo assim eu quero. Ele aceitou Jesus, o último contato que eu tive com ele disse que tinha acontecido 3 cultos lá na casa dele. Olha a distância, irmão. Deus mexe. E assim, terminei dali, eu saí. E quando eu vou chegando na última sala, que eu digo, agora eu vou embora, que o trabalho era só eu. De repente eu conheço uma mulher, vejo uma jovem lá, minha morena. Eu falei, coisa lá de atividade. Aí eu voltei. Eu falei, eu acho que eu te conheço, sou filho de Iva. Ela disse, meu pai é Arnaldo. Eu digo, seu pai? Ela disse, meu pai está internado. Aí quando eu entro lá dentro, mas está na sala amarela, né? Seguinte, ele está lá, eu cheguei, você me conhece, ele fez assim, uns 3 aparelhos em cada mão, outro 2 dentro da boca. Aí ela disse, meu pai está assim porque bebeu demais. E aí, irmãos, eu fui e falei, você sabe do meu pai, você conheceu meu pai, sempre foi crente, meu pai está filho. Você quer aceitar esse Jesus como seu suficiente? Falou. Antes de eu falar, a minha boca travou por alguns segundos. E eu fiz muita força. E quando eu falei, se ele queria, esse homem quase derrubou os aparelhos. E ele disse, fez com a cabeça que queria. Quando ele abriu a boca, estava aquela gosma dentro dele. E eu orei por ele. Com uma semana ele faleceu lá na atividade. A mulher dele, que não era crente, pediu o telefone para meu pai e me ligou. Eu quero agradecer por você ter ido lá no hospital. Eu não sou crente, mas eu sei que meu esposo foi salvo. Eu sei que meu esposo foi salvo. Ela acreditou, meus irmãos, no poder do Evangelho. E hoje eu me admiro que tem crente que não acredita mais na salvação do filho, da esposa, do vizinho. Ei, meu irmão, foi dito aqui hoje que sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu creio que eu sou salvo e alguém do meu lado não vai ser salvo, não estou agradando a Deus. A lição que nós temos aqui, irmãos, é escolher. E você, nós que escolhemos servir a Deus, eu e a minha casa. E você que não tem a sua casa ainda, servindo a Deus, toda a sua família, continue crendo, que nem que seja no último segundo, Ele há de levar para o céu, e em nome do Senhor será glorificado. Porque Deus, irmão, é o próprio Deus que trabalha para salvar a família. Não é eu, não é você. Nós simplesmente oramos, simplesmente pregamos, simplesmente temos que lutar para dar um bom testemunho. Se nós lermos Gênesis, nós conhecemos a história de Noé. Todos os irmãos sabem. A Bíblia diz que aquela terra, Deus se arrependeu de criar o homem. A maldade, a corrupção, o pecado estava chegando à marina de Deus, que a minha Bíblia diz que o coração de Deus doeu. E Deus resolveu destruir da face da terra tanto o homem como os animais. Mas graças a Deus que Ele achou um homem justo, íntegro, que era Noé. Aí Deus disse para Noé, faça uma arca. E entra nela toda a tua família. Deus passou as instruções. Comprimento, altura. 120 anos. Só era para a família de Noé? Não. Porque Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Mas Noé, meus irmãos, ele creu em Deus. E a Bíblia diz no capítulo 7 que Deus manda ele entrar na arca, ele e a sua família. Ainda demorou, se eu não me engano, 7 dias. E o próprio Deus que fechou a porta. E Noé e a sua família foram salvos. Por quê? Porque já foi dito aqui em Hebreus. Porque ele creu nas providências divinas. Ele sabia que quem estava falando era Deus. E Deus ia cumprir o que ele falou. A arca hoje, meus irmãos, representa a igreja, representa Jesus, representa a salvação. E esta arca está para fechar as portas. Jesus está para voltar. Então é hora de nós pagar mais o preço para a nossa família. É hora de nós pregar mais para a nossa família. É hora de nós pregar mais para os nossos amigos, para aqueles que estão sendo escravizados. Ali perto de casa tem um homem que conheci trabalhando para se manter mesmo nas drogas. Hoje não aguenta.
Passo lá, ele está deitado nas calçadas. E eu lembro que eu também deitei na calçada, aquilo me dói. Meu Deus, tenha misericórdia, assim como o Senhor teve de mim. Salva, Senhor, porque é uma alma. Ele não tem nada aqui, mas é precioso, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Estamos se findando, irmãos. Eu tinha mais algumas coisas anotadas, mas o dia de eleição que Deus me deu foi ela. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. E eu quero convidar a irmã Esther e a pastora Eliane para por favor. A igreja de pé, feche seu olho. Começa a sentir a dor de alguém que está lá fora escravizado. Não despreze seu filho, a sua filha. Não nos tornamos incrédulos dentro da nossa casa. Não comece a duvidar de Deus. Porque o Deus que me salvou você, vai salvar a nossa família. A hora é dele, o tempo é dele. Não ensina também não, faz que nem aquele homem. O Senhor vai lá e passa a mão. Deus tem seus métodos, não. Às vezes nós queremos ensinar a Deus. Faz que nem a minha mãe. Foi quebrar o pé, mas veio. Tem Deus que vem na cadeira de roda, vem. O importante é entrar no céu. Porque tem gente que quer que Deus salve, não quer que Deus toque, não quer que deixa, porque é Ele que quebra, Ele que cura. Se Ele botar enfermidade, Ele cura. Irmão, se quebrar os ossos, Ele emenda. Não se preocupe, cara mais valioso é estar aqui, como Jesus disse, que é melhor entrar no céu só com o olho do que no inferno com os dois. Né? Não é essa expressão, mas é uma colocação que eu quero colocar. Mas não chegar aqui quebrado e ir do céu. Naquele dia vai ser transformado em corpo glorioso. Amém? As irmãs estão com oportunidade. Aquilo que eu não consegui falar, gente, Deus está no coração da igreja. Eu sei que você vai sair daqui mais animado, crendo mais em Deus. Vai ou não vai? Aleluia. Que Deus abençoe a oportunidade. Iremos louvar o Senhor com ele. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Que toda a igreja possa louvar juntamente conosco. Amém? Glória a Deus. Oh Deus, tu és maravilhoso, Pai. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim
és fiel.